Segunda Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 3. Acompanhe comigo. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, os deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse, sem lei. Glória a Deus. Amém? Poder sentar? Glórias ao Senhor. A palavra de Deus, ela nos alerta acerca do rei Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, e Azarias falou ao rei Asa, dizendo: olha, rei Asa, tu e todo o Judá, porque Asa era rei. Então o Senhor se dirige ao rei de Judá e a Benjamim, das duas tribos, que compunha o reino do sul. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Tem uma condição aqui. Parece que Asa se esqueceu de alguns detalhes. O texto deixa a impressão que o rei Asa se esquece de alguns detalhes, e Deus vai ao encontro dele através do profeta para trazer à sua memória acerca daquilo que ele estava se esquecendo. O Senhor é muito claro, a palavra de Deus diz: o Senhor está convosco, com uma condição: enquanto você estiver com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, o Senhor também vos deixará. Então observe que há uma condição aqui. Então observe que Deus não é aquela pessoa que vive se arrastando atrás de alguém. Não. Deus não é uma pessoa que vive se arrastando atrás de alguém. Deus estará convosco, enquanto vós estáis com ele. Aleluia. A condição é essa. Amém? Então, é interessante que quando nós paramos para avaliar a vida do rei Asa, como ele começou tão bem. As Sagradas Escrituras revelam que ele começou muito bem. E de repente, ou melhor, sendo mais enfático, 10 anos após ele ter assumido como rei, 10 anos depois, Deus então vai ao encontro, confronta diretamente com o rei Asa, dizendo: olha, deixar o Senhor vai te deixar também. É tão interessante isso que Deus está chamando o rei Asa para um renovo, para que ele renovasse o seu compromisso com ele. Olha como é interessante isso aqui. Deus chama a atenção do rei Asa para que o rei Asa renovasse o seu compromisso com ele.
Será que nós precisamos renovar o nosso compromisso com Deus quando? Presta atenção que se eu e você não buscarmos a Deus todos os dias, a nossa vida espiritual, ela vai cada dia mais sucumbindo, cada dia mais se apagando. O profeta Isaías, ele enxerga Israel como um tição tirado do fogo, que já não tinha mais fogo, tinha apenas fumaça. E quando Israel se tornou um tição tirado do fogo, apenas fumaçando, Deus o entregou ao cativeiro. Aquela expressão, aquela ilustração de Israel, um tição tirado do fogo, ou seja, saindo apenas fumaça, ela serve de alerta para nós dentro desse contexto. Porque se nós não podemos ser ou nos acomodar numa condição de ser um tição fora da fogueira, mas sim alguém dentro da fogueira, queimando na unção e na graça do Espírito de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós não podemos nos acomodar numa condição de esfriamento espiritual a ponto em que não há mais a chama, e não há mais a chama do Espírito de Deus, onde não há mais o fervor de Deus em nossa vida. Porque Israel, quando começou a fumaçar apenas, ao invés de arder em chamas, Deus leva Israel para o cativeiro. Isso significa que Deus abandonou Israel ao cativeiro. Virou as costas para Israel, entregando-os nas mãos dos inimigos. Israel deixou de prosperar. Por que deixou de prosperar? Porque deixou de renovar o seu compromisso com Deus todos os dias. Aleluia. Se eu e você, nós que servimos no altar, se nós não renovarmos, não procurarmos renovar o nosso compromisso com Deus todos os dias, a minha fé, ela vai se sucumbir, a minha vida espiritual, ela vai se sucumbir, porque a palavra de Deus, ela é o alimento espiritual para todos os dias. Glórias ao Senhor. A palavra de Deus, na vida do crente, ela serve como um alimento, assim como você se preocupa por conta da fome, se assentar ao meio-dia, e se passar de meio-dia, em alguns casos, algumas pessoas começam a ficar agoniado, começam a perder a paciência, porque está com fome, e daqui a pouco, quando chega o prato de comida, se o tempo passou muito, a pessoa come e nem sente o gosto, porque a fome é maior do que o prazer de sentir no paladar. E por que será que muitos de nós nos esfriamos, ao invés de renovar o nosso pacto com Deus, o nosso compromisso com Deus, todos os dias através do alimento da palavra de Deus? Aleluia. E Deus então vai confrontar o rei Asa, dizendo: olha, Asa, o Senhor está contigo. Percebeu que o Senhor está contigo enquanto tu estiveres com Ele. Glória a Deus. E esse confrontamento de Deus foi anos depois de uma grande vitória em que o rei Asa teve com o etíope, que veio ao encontro dele, diz o texto, com 1 milhão de soldados armados, vindo ao encontro do rei Asa, que tinha apenas 600 mil homens. 1 milhão de homens armados contra ele. O rei etíope, ele vinha destruindo tudo que vinha pela frente. E de repente ele se depara com Asa. E a Bíblia diz que quando ele veio em confronto com Asa, o rei Asa buscou ao Senhor. Aleluia. E o Senhor lhe deu vitória sobre aquele exército. A Bíblia diz que não sobrou nenhum daqueles 1 milhão de homens. Glória a Deus. Deus deu uma grande vitória para o rei Asa. Aquele rei prosperou. Ele ficou famoso.
Ele foi falado e honrado por toda a nação. Agora, de repente, observe isso aqui, o tema da mensagem é renovando o compromisso com Deus. Quando é que nós precisamos renovar o compromisso com Deus? Preste atenção na mensagem para que você possa entender. É necessário conservar o que aprendeu para que você possa renovar o compromisso com Deus. Preste atenção. É necessário conservar o que você aprendeu para que você possa renovar o compromisso com Deus. Se você não conservar o que você aprendeu, as más conversas corrompem os bons costumes. Isso é Bíblia. Aleluia. Aí o camarada, ele aprende que não se deve se assentar na roda com os escarnecedores. Mas de repente o tempo passa e ele se esquece. E olha lá, a pessoa está assentada na roda dos escarnecedores. Porque aquilo que a palavra ensinou, aquilo que foi ensinado, que foi aplicado, já vai perdendo o seu efeito por conta da falta de renovação do seu compromisso com Deus. Aleluia. E se nós permitirmos que a palavra de Deus nos confronte todos os dias, automaticamente o nosso compromisso vai sendo renovado e cada dia mais a palavra de Deus, ela continua sendo uma autoridade sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Glória a Deus. O tempo passa e Deus chama o rei Asa para a renovação do compromisso. Olha o que diz o capítulo 14, versículo 1 e 2, olha como era Asa. Abias dormiu com seus pais, o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, esteve a terra em paz 10 anos. Quantos anos? 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Pronto. Escute isso aqui. Asa assume o trono e como ele tinha um pacto com Deus, um compromisso com Deus, e logo em seguida ele tem a vitória contra o etíope, que venceu 1 milhão de homens. O texto diz que, no capítulo 14, o texto diz que reinou em seu lugar, esteve a terra em paz 10 anos. A terra esteve em paz 10 anos porque Asa tinha um compromisso com Deus. Aí passam os 10 anos e de repente, depois de 10 anos, Asa já era um homem muito bem estabelecido com relação à nação. Ele era agora um homem de referência sobre o seu povo, sobre os seus súditos, sobre a sua nação. E agora, de repente, Deus vai ao encontro do rei Asa, através do profeta, dizendo: olha, lembra que Deus é contigo enquanto você estiver com Ele. Glória a Deus. O que eu entendo aqui? Meu irmão, presta atenção, analise com a mente desse pregador aqui. Parece que Asa estava a ponto de cometer um suicídio espiritual. Deus usa o profeta para dizer: olha, cuidado, porque enquanto tu estiver com Deus, Ele estará contigo. Na hora que tu deixá-lo, Ele vai te deixar também. Não pense que Deus está contigo, você fazendo tudo errado, porque Deus não vai estar contigo. Imagine comigo, foram 10 anos depois, ele já estava 10 anos no trono, já havia conquistado o seu nome, já era conhecido, e agora de repente Deus resolve chamá-lo a atenção. Será que Deus pode chamar a tua atenção ainda hoje? Diga amém. Será que o Senhor tem autoridade sobre a tua vida para te chamar a atenção? Ou você é o melhor do melhor dos melhores, do melhor do último biscoito do pacote? Aleluia, bendito seja Deus. Porque Asa, ele foi chamado a atenção pelo Senhor num momento extremo, eu entendo aqui. Porque assim, quando Deus diz para ele através do profeta: olha,
se o Senhor está contigo, se você continuar com Ele. Isso indica que Asa estava pensando, se programando para sair dos trilhos, sim ou não? Isso significa que Asa estava sendo influenciado, né, por alguma coisa ao seu redor, ou por certas situações ao seu redor, que ele já estava pensando em se mudar. Ele já estava pensando em tomar atitudes que não era a direção de Deus. E o que é que Deus faz? Usa o profeta e chega até ele e diz: olha, abre o teu olho, porque enquanto tu estiver com Deus, Deus estará contigo. Se você sair, Deus também vai te deixar. Se você deixá-lo, Ele vai te deixar também. E você vai se arrebentar todo. Essa é a palavra. O profeta está dizendo para ele: você quer se arrebentar todo? Largue o Senhor. Você quer continuar prosperando? Continue buscando a Deus e com um compromisso firmado com o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Eu posso sentir a presença dele aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está falando com você, diga amém. 10 anos. Quem de nós que não precisa de um renovo todos os dias? Por que será que nós precisamos buscar a Deus todos os dias? Para que a nossa fé não venha sucumbir na frieza espiritual e levar ao colapso. Observe que este homem, um grande homem, que começou a sua vida no altar, servindo a Deus. Deus operou coisas grandiosas na vida dele. 10 anos se passaram. O rei Asa agora está à beira de um precipício. E Deus, por graça e misericórdia, usa o profeta para dizer para ele assim: olha, abre o teu olho. Abre o teu olho, porque se tu andar por esse caminho aí, Deus vai te deixar tu se arrebentar todo. Aleluia. Bendito seja o nome precioso de Jesus. É necessário conservar o que aprendeu, para que o compromisso seja renovado todos os dias. Ei, escute uma coisa: a Bíblia não precisa de inovações, absolutamente não. A palavra de Deus, ela é nova todas as manhãs. Quantos podem levantar a sua mão e adorar a Deus? Aleluia. A Bíblia não precisa de inovações, não. O Espírito de Deus é suficiente na vida da igreja. A igreja não precisa de invencionices e de inovações e de técnicas e outras coisas. A igreja precisa ser cheia do Espírito de Deus e da palavra de Deus, para que ela permaneça, aleluia, tendo o seu compromisso renovado todos os dias. Bendito seja o Senhor para sempre. Escute uma coisa: a igreja não precisa de técnicas de isso ou daquilo, não. A palavra de Deus, ela é suficiente para exortar a sua igreja, e nós, pela palavra, pelo poder da palavra, aleluia, nós seremos renovados. Você pode receber, levante a sua mão e adore a Deus. Pela palavra, pelo poder da palavra, nós somos renovados, nós somos colocados no lugar onde Deus quer que estejamos, da maneira em que Deus quer que estejamos, de forma que Deus quer que estejamos. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é o alimento necessário para a vida da igreja. Sem a palavra, nós morreremos. Observe que se o profeta não fosse trazer a palavra para Asa, ele iria morrer. Mas a palavra liberta, a palavra cura, a palavra renova, a palavra transforma, a palavra traz vida, a palavra renova compromissos, a palavra revigora, a palavra traz ânimo. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Se faltar a palavra, faltou tudo. Glória a Deus. É necessário observar o que aprendeu, para você não se desviar e abandonar a Deus. É necessário conservar até o fim o compromisso. Ei, pastor, eu já sirvo a Deus há tanto tempo. Olhe para mim, por favor. Já acabou?
Chegou no fim? Então continue servindo, porque é até o fim. Amém? Glória a Deus. É necessário conservar o compromisso até o fim, para que você tenha vitória. Aquele que retroceder, a minha alma não terá prazer nele, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode receber essa palavra? Levante a sua mão e receba no nome de Jesus. Aquele que retroceder, a minha alma não terá prazer nele. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscá-los todos os dias, estarmos atentos e guardando a sua palavra e o compromisso com ele. Glória a Deus, porque se nós não permanecermos firmados, a nossa fé vai sucumbir. Temos que permanecer até o fim. Capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixará. Deus estava afirmando para Asa, como está afirmando para nós nessa noite: se você não servir a Deus até o fim, Deus não tem compromisso contigo. Deus continuará com compromisso comigo. Deus continuará com compromisso com você, se você permanecer até o fim na presença de Deus, buscando a presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. No momento em que você decidir andar por si mesmo, Deus deixa de andar com você. É isso que Deus está dizendo para Asa. Sabe o que estava vindo no coração de Asa? Ele estava com um projeto que não era o projeto de Deus. Ele estava com planos que não eram os planos de Deus. E Deus então chama a atenção de Asa e diz: olha, para, porque Deus não vai junto contigo nesse negócio. Glória a Deus. Quanta gente teimoso que está pagando um preço alto, hein? Quanta gente teimoso que cria um projeto. O cara sonha de barriga cheia e diz que foi Deus que revelou a ele. Coisa nenhuma. O camarada passa uma madrugada chorando e pedindo a Deus, e no outro dia ele acorda convicto: eu tenho certeza que é nada. Deus está bem longe disso daí. Presta atenção, vida no altar é um compromisso constante diante de Deus. Vida no altar é você ser sensível àquilo que é certo e àquilo que é errado, aquilo que Deus pode aprovar e aquilo que Deus pode reprovar. Vida no altar é você ter sensibilidade ao Espírito de Deus, se é Deus que está falando contigo ou é você que está cheio de você mesmo. Asa estava cheio dele mesmo e achando que estava tudo bem. Agora imagine se Deus não tivesse usado de misericórdia para usar o profeta para dizer para ele: olha, rapaz, Deus não está nisso daí não. Ele estava certo, ele estava cheio dele mesmo. Quantas vezes nós estamos cheios de nós mesmos em um projeto e sentamos em um conforto achando que tudo está bem, então é sinal de que está tudo bem e que de Deus está no negócio. Presta atenção, não tinha nada de errado acontecendo ao redor. Estava tudo caminhando, tudo bem. E Asa cria um projeto na sua mente. Deus não estava com ele. Aleluia. Pelo amor de Deus, peça a Deus todos os dias para te conduzir na presença dele, para que você não erre, para que você não tome uma direção que depois você vai chorar as amarguras da sua própria decisão. Glória a Deus. É necessário abrir mão das barreiras para que você possa renovar o compromisso com Deus. Versículo 7 ao versículo 19 é extenso, mas eu vou ler, para que você entenda que é necessário abrir mão das barreiras, das coisas que impedem.
para que você possa ter o compromisso renovado. Se você não abrir mão das coisas que impedem, das coisas que você tem que tomar uma atitude, você vai ser enganado por conta da sua permissividade. O texto diz, capítulo 15 do segundo livro de Crônicas, versículo 7 ao 19, diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Olha a tônica como Deus começa falando. Deus começa falando numa tônica, dizendo assim: olha, querido, vale a pena me servir, porque eu vou recompensar você. Nós não gostamos de recompensa, todos nós gostamos de recompensa. Se você disser, não seja hipócrita, todos nós gostamos de recompensa, gostamos de um elogio, gostamos de um muito obrigado, gostamos de um aperto de mão, gostamos de um tapinha nas costas. Todo ser humano gosta dessas coisas, e Deus alerta eles dizendo assim: olha para mim aqui, eu recompenso a todos que me servem. Sabe o que significa isso aqui? Asa estava visualizando recompensas longe de Deus, e Deus está dizendo para ele assim: olha, você está querendo dizer que eu não te recompenso? Você precisa mesmo buscar recompensa em outro lugar? Eu não sou suficiente para você? É isso que Deus está dizendo para o seu povo. Será que Deus não está sendo, não foi e não será autossuficiente na tua vida? Glória a Deus. Você entendeu? Diga amém. Será que Deus não é autossuficiente? Será que Deus não está sendo bondoso demais, além ainda do que você merece? E Deus diz assim: olha, aponta primeiro que existe uma recompensa. Ei, Deus nunca, jamais vai ficar devendo nada para você. Absolutamente não. Ele vai te pagar tintim por tintim. Ele não vai deixar. Tudo que você fizer para Deus, Deus irá recompensar você. Se você fizer mal, se você fizer ruim, Deus vai te recompensar na mesma moeda. Se você fizer transbordando de alegria, transbordando de coragem, transbordando de fervor, transbordando de gratidão, Deus vai te dar transbordando de gratidão, transbordando de alegria, transbordando de fervor, transbordando de unção, para que o nome dele seja glorificado. Se você entendeu, levante a sua mão e receba, adore ao Senhor Jesus nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quanto sente a presença do Senhor, adore a Ele. Glória a Deus. A palavra de Deus continua. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim. Olha isso aqui, ouvindo esta palavra, ele esforçou-se e fez conforme o que Deus estava o orientando. Quando o texto diz que ele se esforçou, o que é se esforçar? É arrancar força além da força normal que você está fazendo. Quando você se esforça, significa que você está sacrificando. Profeta, essa palavra não foi boa para mim. Essa palavra tiniu nos meus ouvidos. Eu estou ilustrando para você entender. Olha, profeta, essa palavra me atingiu, rapaz. Eu sou rei e tu está falando com essa autoridade comigo, mas eu sinto que essa palavra é de Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o Senhor. E porque eu sinto que essa palavra está queimando, está ardendo, está me moendo, está me esmiuçando, mas eu percebo que Deus está falando comigo. Levante a sua mão e adore, porque o Senhor está falando com você. Eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. A Bíblia diz que ele se esforçou.
Ele tirou, arrancou de si, deixou de lado o seu orgulho. Quando você se esforça, você deixa de lado o seu orgulho, você deixa de lado o seu engano próprio, para poder seguir a orientação de Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Eu quero perguntar para você, nesta noite, você está disposto a abrir mão do seu ego, abrir mão da sua própria vontade, e fazer a vontade de Deus? Ou você vai insistir e se arrebentar todo? Depois você não vai dizer que Deus te avisou. Quando você estiver arrebentado. Eu meditei nessa palavra ontem, antes de ontem, hoje, ontem à noite, hoje o dia todo. Dito seja o teu nome para sempre, Jesus. A palavra doeu. Mas a Bíblia diz que Asa se esforçou para fazer o que o profeta lhe disse, o que ele tinha que fazer. Glória a Deus. Aleluia. É tão intrigante. Vou continuar lendo o texto. Esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim. Olha só que Asa cuidou. O esforço dele foi tão grande que saiu do âmbito da sua família e da sua casa. Ele se preocupou em caminhar por todo Judá e Benjamim. Aleluia. Por aquela palavra que Deus falou com ele. Glória a Deus. Porque Deus estava falando com ele. E a palavra de Deus comprometia primeiro ele e depois toda a nação que ele liderava. Olhe para mim aqui, você é um líder. E se você errar, você e aqueles que estão ao teu redor vão gemer contigo. É por isso que você tem que abrir os teus olhos, estar sensíveis à direção de Deus, para que você não erre e toda a tua casa, toda a tua liderança passe a gemer contigo pela tua desobediência e insensibilidade. Deus está falando com você nesta noite. Aleluia. Bendito seja Deus. Ele caminhou por todo Judá e Benjamim. E também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Oh, glória. Quando o texto diz que ele renovou o altar do Senhor. Você percebe que o altar estava lá? Você percebe que o altar não saiu de lá? Quem saiu de lá foi Asa. O altar estava lá. O altar continuava lá. Quem foi que saiu do altar? Asa tinha saído do altar. O altar já não tinha mais, já não era mais interessante. Ei, presta atenção. Cuidado com o que você começa a ver. Cuidado com o que você começa a se envolver. Porque daqui a pouco o altar não vai ter mais aquela importância que tinha. Daqui a pouco o altar já não vai ter um cheiro suave à tua narina. E daqui a pouco a tua vida também já não vai cheirar mais suave a narina de Deus, como um holocausto. Aquilo que sobe para Deus. O altar estava lá. Era Asa que precisava renovar o pacto dele. E o texto diz que ele renovou o altar do Senhor. Precisava ser renovado. Mas você percebe que o ser humano não consegue enxergar sozinho. É por isso que Deus está falando com você nesta noite. Porque você já está com a mente cauterizada. Porque Satanás tem usado de muitos subterfúgios e maneiras para cauterizar a tua mente. Mas Deus está revelando pelo Espírito Santo a você nesta noite. Renova o altar. O altar não saiu. É você que saiu. Você se afastou do altar. Volta para o altar. Para que o altar possa pegar fogo na tua vida novamente. No nome de Jesus. Levante a tua mão e receba aí. Você que está em casa, receba a unção e a graça de Deus que está fluindo daqui deste altar. Bendito seja Deus. Aleluia. Deus está aqui. Adore a Ele. Adore ao Senhor. Eu vou finalizar ali por causa da hora.
Vou terminar o texto. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque Israel vinha a ele em grande número. Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Olha isso. Começou a aparecer. Oh, glória. Israel vinha a ele em grande número, porque viu que o Senhor era com ele. Sabe o que é que esse texto me revela? Que Israel não estava indo porque estava vendo que ele estava se afastando de Deus. Sabe um defeito que nós temos, eu e você? Um defeito que o ser humano tem. Quando você está se afastando de Deus, você não consegue enxergar, mas as outras pessoas enxergam. Porque a sua vida fala. A sua vida fala. E as pessoas veem que você está cada vez mais se afastando. Olha isso, quando Israel viu que Asa tinha voltado para Deus, que Asa tinha renovado o altar, veio multidões de Israel que já não se rendiam mais como súditos de Asa. Agora eles voltaram porque Deus estava com Asa. Oh, glórias ao nome bendito de Jesus. Sabe aqueles que são espirituais? Eles só vão se aproximar de você quando o cheiro de Cristo estiver na sua vida. Senão eles vão desaparecer. E isso é propósito de Deus, sabia? Isso é propósito do Senhor. Você acha que aqueles que haviam desaparecido eram desviados? Era não. O texto diz assim, porque viam que Deus era com ele. Sabe aquela questão? Esse homem aí não tem nada de Deus. Então eu vou ficar longe dele. Foi se afastando. Se afastando. Só que eles eram espirituais. A hora que perceberam que Deus estava com Asa, eles voltaram, aleluia, e renovaram a sua aliança com o rei Asa. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Deixa eu caminhar aqui, senão eu não paro de pregar. E ajuntaram em Jerusalém. Onde era o palco? Diga Jerusalém. Onde era o palco? Diga Jerusalém. Aleluia. Cidade mais famosa do mundo. Se ajuntaram em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia, olha isso aqui, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. Olha o tamanho desse culto. E entraram num concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Faltava o que faltava. E de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que todo aquele que não buscasse o Senhor, o sentimento era que iria morrer. Então eles não queriam morrer. Não é que Asa decretou a morte deles, não. Era eles mesmos. Não, eu não quero morrer. Eu quero estar no altar do Senhor. Glória a Deus. Você quer ir para o inferno? Então continue buscando a Deus. Por que nós estamos aqui na igreja? Porque nós tememos morrer na condenação. É isso que o texto está dizendo. Buscar ao Senhor era sobreviver espiritualmente. Não buscar ao Senhor era morrer. Oh, glória! Tal era a unção e a graça de Deus que estava sobre Israel. Levante a sua mão, dê glória a Deus. Adore ao Senhor. Levante a sua mão e glorifique a Ele. A sensação deles, olha o coração de um judeu,
de um judeu arrependido, olha um coração de um judeu que se voltou para Deus com reverência à palavra. O profeta disse, e eles reverenciaram a palavra que ouviram. Tudo foi pela palavra. Adore a Deus pela palavra, glorifique a Deus pela palavra. O avivamento veio pela palavra. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. E eles buscar a Deus agora era uma questão de sobreviver. Aleluia. Glória a Deus. Desde o menor até o maior. Olha isso. Isso é lindo. Vai estudar isso no original. Desde as criancinhas até o mais idoso. O sentimento, o avivamento foi profundo, foi total. O avivamento foi grande. Oh glória, porque o povo deu ouvido à palavra de Deus. Asa resolveu buscar o Senhor e renovar o seu compromisso com Deus e renovar o altar. Algo espiritual vai acontecer com a tua vida a partir de hoje. Se você pode receber isso, em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida. Algo sobrenatural vai acontecer na tua casa, desde o menor até o maior, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito de Deus vai agir, Ele vai começar a agir a partir de hoje. O texto diz que levou 3 meses para esse culto acontecer. E Asa se programou por 3 meses, se juntou e fez aquele grande sacrifício. Oh, aleluia, glória a Deus. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombeta e com buzinas. Teve louvor. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. Olha isso. E o Senhor lhes deu repouso em redor. Oh glória. Parece que eu estou vendo, ó. Parece que eu estou vendo. Quando eu leio esse termo, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Preste atenção, olhe para mim aqui. Parece que eu estou vendo. No momento em que Deus vai falar com Asa, os inimigos já estavam cercando por todo lado, vindo para matá-los, para acabar com eles. E Deus sabia disso. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Abre o seu coração. Você consegue visualizar comigo? E Deus deu repouso ao redor. E é Deus. Você percebe que os inimigos já estavam vindo. No emboscada, e Deus fala com Asa. 3 meses de preparação para aquele culto. E Deus afastou, Deus amedrontou os inimigos e deu repouso ao redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, mandou a mãe embora, para que não fosse mais rainha, porquanto ela fizera um ídolo horrível, Azera, e Asa destruiu o seu ídolo, e o despedaçou e queimou junto do ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe as coisas que tinha consagrado do seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios, e não houve guerra. Olha como o inimigo recuou, até ao ano 35º do reinado de Asa. Ei, presta atenção aqui. É como que os inimigos já estavam ali, do outro lado, vindo. Quando Asa renova o altar, renova o compromisso, o inimigo recua. E eles têm paz, aleluia, até o 35º ano do reinado de Asa. 25 anos de paz. Você pode glorificar a Deus? Fique de pé, por favor. Asa tirou tudo que era barreira. Até a sua mãe, que tinha uma influência idólatra,
que era uma mulher idólatra. Asa falou: olha, faz a tua mala e vai para uma outra cidade. Eu não quero você aqui perto de mim. Ei, tira tudo o que te desvia da presença de Deus.